Tiago capítulo 5, do versículo 13 até o versículo 18. Amém? Está alguém entre vós sofrendo? É uma pergunta, né? Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Amém? Podem se assentar. Eu gostaria mais uma vez de trazer ao conhecimento dos irmãos, falamos aqui pela manhã, que ontem, ao amanhecer, de anteontem, na sexta-feira, na verdade, faleceu o pastor Oswaldo. Pastor Oswaldo, um pastor em Goiânia, e a irmã Elza, que é membro aqui da igreja há muitos anos, estava compartilhando comigo, eu ainda não era membro aqui da igreja, em 1980, pastor Oswaldo, ele foi um homem que Deus usou para abençoar muito aqui a nossa igreja. A nossa igreja teve alguns momentos de muita perturbação e tribulação em relação ao pastoreio, algumas transições de pastorado, e numa dessas, a igreja era nova ainda, a igreja ficou sem pastor, e o pastor Oswaldo vinha de Goiânia, passava o final de semana aqui, assistindo a igreja, pregando a palavra, e agora, aos 80 anos de idade, Deus o recolheu. E eu gostaria, então, de trazer ao conhecimento da igreja o seu falecimento e pedir as orações pela família enlutada, que com certeza o coração fica doloroso num momento como esse. Amém? Hoje pela manhã, em Tiago, nós falamos sobre 2 grandes virtudes espirituais que devem ser cultivadas por nós para vivermos uma vida cristã vitoriosa e em sabedoria para a glória de Deus. Quem é que se lembra dessas 2 virtudes? Glória a Deus, vocês são bons alunos, não é? Louvado seja Deus. Paciência e perseverança. A paciência, eu procurei deixar muito claro que, conceitualmente, biblicamente, a forma de entender a paciência é muito diferente da forma do mundo entender. Nós temos o Senhor, nós temos o Espírito Santo, nós temos uma esperança. Então, quando a Bíblia nos chama para termos paciência, não é para ver o que vai acontecer, esperar para ver o que vai dar, não. Nós temos dentro do nosso coração a presença do Espírito Santo, nós temos dentro do nosso coração promessas da palavra de Deus e promessas de Deus. E a maior e mais importante promessa de Deus para nós, que nos leva a ter paciência, nos anima a ter paciência, é a certeza de que o Senhor voltará. Então, independentemente do que estejamos passando, nós olhamos para o futuro, miramos o horizonte no futuro e nos enchemos de paciência.
porque a qualquer momento o Senhor voltará, o seu reino será estabelecido, a paz, a justiça, a alegria no Espírito Santo serão reinantes. E toda dor, toda mazela, toda injustiça, tudo isso vai ficar para trás. Um novo tempo, um novo reino, um novo senhorio, uma nova ordem será estabelecida para a glória de Deus. Então isso nos enche de esperança. A outra é a perseverança. O que é a perseverança? Nós temos, meus queridos e amados irmãos e irmãs, muitas situações na vida que acontecem para nos fazer desistir, para nos desanimar, para nos fazer parar, entregar os pontos, desistir da fé, desistir da família, desistir dos filhos, desistir da vida profissional. São muitas situações. Mas o perseverante, ele continua firme, inabalável, porque sabe em quem tem crido, porque conhece o poder do Espírito Santo, a graça de Deus, e por isso persevera. E o próprio Tiago diz: olha, todos nós temos como bem-aventurados aqueles que perseveraram até o final. A perseverança, ela tem que ser até o fim. Não dá para arriar a espada, não dá para soltar a espada, não dá para virar as costas para a batalha, como diz o salmista no Salmo 78. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, viraram as costas para a batalha e abandonaram a guerra e a luta no dia da batalha. Perseverar na fé, no Senhor, no temor, na fidelidade, na confiança, olhando sempre para o autor e o consumador da nossa fé. Isso é perseverança. E uma das coisas que produz a perseverança, como está escrito, são as tribulações. Romanos capítulo 5, Paulo diz: e nós também somos daqueles que nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E agora, na sequência do texto, a palavra de Deus aqui em Tiago, capítulo 5, está dizendo: está alguém entre vós sofrendo? Está alguém alegre? Está alguém doente? Ele está falando, escrevendo para uma comunidade de irmãos. Ele está escrevendo para crentes em Jesus, para pessoas que receberam Jesus como o Senhor e o Salvador das suas vidas. Ele está escrevendo para pessoas piedosas, que amam, que temem ao Senhor e que querem viver uma vida agradável a Deus. Ele não está escrevendo para incrédulos. Ele não está escrevendo para o todo da sociedade, não. Ele está escrevendo para o povo de Deus. Primeira lição: povo de Deus passa por sofrimento, povo de Deus passa por alegrias, e povo de Deus também adoece. Está alguém entre vós sofrendo? Está alguém alegre? São estados da alma, do coração, nuances da vida que todos nós estamos sujeitos. A diferença, irmãos, é que quem tem Jesus, quem serve ao Senhor, quando passa por essas situações, ele passa de uma maneira
diferente daqueles que não têm o Senhor. Eu pessoalmente, com todo o temor ao Senhor, eu acho uma péssima hermenêutica, tanto na interpretação da Bíblia como na interpretação da vida. A palavra hermenêutica é a interpretação, é a forma como você interpreta a palavra de Deus, é a forma como você interpreta um livro, é a forma como você interpreta as situações da vida. Eu acho de uma hermenêutica muito ruim aqueles que apresentam a vida, e principalmente a vida cristã, como se fosse um mar de rosas. Aqueles que insistem que, pelo fato de sermos crentes, um crente em Jesus que tem fé, não pode passar por situações adversas. Nós chamamos isso de uma teologia triunfalista. Não é bíblica, é humana, é carnal, é um triunfalismo que não condiz com a realidade da palavra de Deus e muito menos com a realidade da vida. Todo ser humano tem dilemas. Todo ser humano tem momentos de dúvidas. Todo ser humano tem momentos de incertezas. Todo ser humano tem momentos de crises. Todo ser humano passa por momentos de alegria, mas passa também por momentos de sofrimento. Sejam sofrimentos externos, causados por situações externas, ou sejam sofrimentos internos, na alma. Está alguém entre vós sofrendo? É a pergunta do texto, da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Você está sofrendo? Você é um crente, é um servo do Senhor, está sofrendo? Então, faça oração. Amém? Sua Bíblia está aberta aí, no versículo 13. A Bíblia não é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos? Não é ela que ilumina a nossa maneira de andar? É. Então, está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Compartilhe com o Senhor. Lançando sobre ele o quê? Toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. Amém? Então, quando nós oramos, nós repartimos o fardo com Deus. Quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus, nós compartilhamos com Ele o nosso sofrimento. E estamos compartilhando com alguém que pode realmente atender às nossas orações, ao nosso clamor. Meus queridos e amados irmãos, eu tenho o prazer e o privilégio, ao longo da minha existência como pastor dessa igreja, de ter visto muitos irmãos aqui que mudaram situações da vida e da família através da oração. Que incansavelmente nos joelhos, diante de Deus, batendo na porta de Deus, num sofrimento intenso, sem ver uma luz no fim do túnel, sem saída, sem saber de onde arrancar solução, mas foram para a presença de Deus, foram orar, foram compartilhar, foram repartir, foram lançar o peso e o fardo sobre aquele que pode responder às nossas orações.
Eu gosto muito daquela música Gênesis, né? E todas as vezes que ela é cantada, e graças a Deus eu ainda me emociono. Porque ela fala assim de uma forma tão encantadora que Deus fez os céus, a terra, mar, sol, estrelas, para você, para nós. Foi que Deus fez essas coisas. Que Deus se importa conosco. E que Deus pode ouvir as nossas orações. E que Deus responde às nossas orações. Coisa que os homens não podem fazer. Até quando nós vamos entender que a nossa solução para o nosso sofrimento, a resposta última e definitiva vem do Senhor. Ontem foi muito bom o momento aqui na nossa vigília, né, quando os irmãos têm a oportunidade de testemunhar, e nós tivemos um testemunho exatamente assim. O irmão Wilson compartilhando conosco, chegou num momento de aperto tão grande, e o dono do mercadinho lá tinha dito para ele: olha, Wilson, o dia que você precisar de alguma coisa, você pode vir aqui, que as portas estão abertas para você. E o Wilson acreditou, e eu também acreditaria. E no dia do aperto, do maior aperto, que ele chegou lá, bateu na porta do comerciante, o comerciante trancou-lhe as portas, né? E disse: só com cheque, cartão, fiado aqui nem para o meu irmão. Rimou, né? Só com cheque, cartão, fiado nem para o meu irmão. E o Wilson disse: eu não tinha nada em casa, eu tinha limpado a despensa para levar para o Daniel em Goiás Velho. Vou passar no banco. Quem sabe me sobraram lá uns R$17, foi isso que ele disse. E foi orando, clamando a Deus, e quando ele chegou no banco, pôs o cartãozinho lá, puxou o saldo, 800 e tantos reais na conta. De onde é que veio esse dinheiro? Pôs o cartão de novo, era verdade, tinha 800 e tantos reais na conta. Com medo, vou tirar aqui R$100, se não for meu, amanhã eu volto e devolvo, né? E no dia seguinte eu fui perguntar ao gerente: não, o dinheiro é seu mesmo, é parte do abono do PIS, PASEP, fica tranquilo, é seu, né? E a conclusão do testemunho do Wilson foi: eu confiei naquele homem, mas quem me socorreu no dia da minha angústia, mais uma vez, foi o Senhor. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço direito. Eu, irmãos, eu não tenho nenhuma mágoa, nenhum rancor para saber que o homem não vai resolver o meu problema. Se eu bato na porta de alguém e ele não vai me acudir, eu fico muito tranquilo, porque eu já sei pela palavra de Deus. Então, eu já não me decepciono e já não mais me frustro com isso. Porque eu sei onde eu tenho que pôr a minha confiança. E todas as vezes que eu tirei a minha confiança do Senhor e pus nos homens, não poderia ser diferente. Eu me frustrei e me decepcionei. Mas está alguém sofrendo? Então, ore. Faça a oração. Aprenda esse caminho da oração. Mas a vida do crente também não é só sofrimento. E o crente também não acredita que quanto pior, melhor. Não, Deus me livre, não acredito nisso de jeito nenhum. Como é que está, meu irmão? Oh, pastor, que luta, mas aleluia, glória a Deus, é assim mesmo, né? Não. Tem alegria também. Amém? Mas muita alegria. Graças a Deus que a Bíblia fala que o choro pode durar uma noite. O próprio Deus estabelece tempo. Um tempo determinado para que o choro cesse.
porque senão nós também não suportaríamos, nós não aguentaríamos. A gente chora, sofre, mas o choro dura uma noite. E a alegria vem pela manhã. A alegria vem no amanhecer. A alegria vai chegar. Amém? Tempos de alegria chegarão, virão. É da parte de Deus, é da parte do Senhor. A vida não é uma noite escura enquanto dura, não. Tem noites escuras, tem noites de choro, mas tem muitas manhãs e muitos dias de alegria para a glória de Deus. Aí é o tempo de cantar. Está sofrendo? Corra para Deus, meu amigo, meu irmão, minha irmã. Está sofrendo? Ora. Ora, busca a Deus, bata na porta de Deus, clame a Deus, suplica a Deus, reparta o fardo com esse que verdadeiramente se importa conosco. A história do filho pródigo, ela é a história da humanidade. Enquanto ele tinha dinheiro para gastar, ele estava cercado de amigos. Amigos, companheiros, bajuladores. Mas no dia que o dinheiro acabou, os amigos também se acabaram. Mas com o Senhor não é assim. Ele verdadeiramente não nos abandona. Com o Senhor é verdadeiramente na alegria, na tristeza, na bonança, na dificuldade, em todo e qualquer momento Ele é conosco. Está sofrendo, então faça oração. Está alegre, cante louvores. Louve a Deus. Passou a noite do choro, chegou a manhã da alegria, então vamos cantar louvores. Está alguém entre vós doente? Infelizmente, irmão, nós adoecemos. Infelizmente. O vaso é de barro. O vaso é de barro. O tabernáculo é transitório, esse tabernáculo é transitório. Ele é passageiro. E ele vai dando sinais do desgaste à medida que os dias vão passando. E a doença, ela é extremamente dolorosa. Ela mina, tira as forças, tira a disposição, tira a alegria e muitas vezes rouba até a esperança. Mas está alguém entre vós doente? Não desespere. Chame os presbíteros da igreja, esses façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo. É a oração da fé. A arma que o crente tem é a oração. O socorro que o crente tem de imediato é a oração. Não é o plano de saúde. Não é a poupança, a reservinha feita para os momentos difíceis, não. A arma, o socorro imediato é o Senhor, é a oração. É o clamor ao Senhor. Está sofrendo, ore. Está alegre, cante louvores. Está doente, então chame os líderes da igreja para orar, imposição de mãos, ungir com óleo, e a oração da fé salvará no sentido de levantar, no sentido de curar e de libertar o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Muitas enfermidades, não vou dizer todas, porque é antibíblico,
mas muitas enfermidades são decorrentes de pecado. Os irmãos já sabem disso, né? Então, ele faz uma associação. Doença, no mesmo versículo, no mesmo texto, com pecados. Por favor, em nome do Senhor Jesus, entenda bem. Não existe biblicamente uma correlação direta da enfermidade com o pecado ou do pecado com a enfermidade. Não existe. Mas muitas enfermidades, aí é a pessoa com Deus, é a consciência dela, muitas enfermidades são decorrentes de uma vida no pecado, de uma vida pecaminosa, de uma vida desagradável a Deus, e que muitas vezes Deus permite que isso aconteça para a pessoa se arrepender, se despertar e entender. Isso está escrito lá em Apocalipse, daqueles que se prostituíam, que adulteravam e que idolatravam, os seguidores de Jezabel dentro da igreja, e o Senhor Jesus disse: olha, eu vou meter alguns dedos na cama para eles saberem que eu sou o Senhor. E quando eles estiverem enfermos e sendo consumidos pela enfermidade, eles se lembrarão do temor, da santidade, do compromisso, da fidelidade e do respeito ao Senhor. Sofrimento, alegria, enfermidade faz parte da nossa vida. Tropeçar e pecar não deveria acontecer, mas acontece conosco. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Mais uma vez, ele correlaciona enfermidade e cura com pecados. Não tem nada para adoecer mais uma pessoa do que uma consciência perturbada. Não tem nada para trazer enfermidades que a gente chama hoje, né, de psicossomatização, do que pecados não confessados. Pecados não confessados, não abandonados, que agrilhoam a consciência, que perturbam a consciência, que martelam a consciência, que tiram a paz, que tiram o sossego, que gera desconforto de alma. Isso é adoecedor. A palavra de Deus nos ensina, mas a própria psicologia corrobora. Boa parte das enfermidades não passam de somatização de problemas espirituais, emocionais, psicológicos, de uma vida não conduzida retamente na presença do Senhor. Adoece. Fica doente. Aí é preciso confessar. É preciso confessar, é preciso abandonar. É preciso converter, é preciso mudar o rumo, é preciso mudar a direção, porque Deus não vai mudar. Deus não vai mudar os seus valores, a sua lei, a sua palavra, para adequar e conformar a nossa consciência. Ele não vai fazê-lo. Aí nós vamos nos encontrar, ao invés de repartir a nossa ansiedade, entrar debaixo das asas do Senhor, nós vamos estar lutando contra a mão do Senhor. E aí imagina o resultado, né? Ninguém, meus queridos e amados irmãos, pode dizer que é feliz, que é pleno, vivendo uma vida de rebelião contra Deus. Não existe essa possibilidade. O servo de Deus, a serva de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus é ser humano como qualquer outro ser humano, sofre, alegra, adoece,
tropeça, mas ele não vive no pecado. Ele não se alegra com o pecado. Ele não se acomoda a uma vida pecaminosa, que ele sabe que não está de acordo com Deus, com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Ele não tem paz. A consciência dele pega fogo. O autor de Hebreus diz que fica aquela sensação constante de juízo de Deus sobre a vida da pessoa. Isso adoece. Confessai os vossos pecados, orai uns pelos outros para seres curados. É libertador, irmãos. Grilhões são quebrados, a luz entra quando o pecado é confessado, quando o pecado é abandonado e quando a vida toma um rumo reto e agradável a Deus. Amém? Elias era homem semelhante a nós. Você consegue imaginar aquele homem que ressuscitou mortos? Aquele homem que pegou a sua capa, bateu no rio Jordão e mandou o rio abrir, e o rio se abriu. Você consegue imaginar que a Bíblia está dizendo que nós somos iguais àquele homem, que ele tinha os mesmos sentimentos, os mesmos desejos e as mesmas paixões que nós temos? Quantas vezes eu me debrucei sobre aquelas narrativas e lia e chorava e assim encantado. Deus, que graça, que poder, que autoridade na vida desse homem do Senhor. Homem de Deus, reconhecido, boca de Deus, voz de Deus. A palavra de Deus era poderosa na sua boca. A autoridade de Deus era extraordinária sobre a vida dele. Um dia ele estava sobre a montanha, o rei Acabe mandou ali uma comitiva do exército para trazê-lo até o palácio, e eles chegaram ao sopé da montanha e disseram para Elias: homem de Deus, desce daí. E ele responde: se eu sou homem de Deus, que desça fogo dos céus e consuma vocês. E assim aconteceu. Era um homem como nós. Mas orou. E orou com insistência, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Está entendendo o que é isso? Está compreendendo o poder da oração? Elias, através da oração, obviamente que debaixo da vontade de Deus e na direção de Deus, ele cerra os céus de uma nação. Deus. É por isso que o profeta Ezequiel vai dizer, o Senhor vai dizer através do profeta: eu busquei em toda a nação um homem que tapasse a brecha, que orasse por essa nação, que intercedesse por essa nação, para que eu não a destruísse, e não encontrei nenhum. Ou seja, Deus ia destruir a nação porque não tinha ninguém que por ela intercedesse, porque se tivesse alguém ali na brecha clamando: Deus, esse povo pecou, a nossa nação está em pecado, Senhor, estamos desagradáveis ao Senhor, perdoa, tenha misericórdia, tenha compaixão. Se tivesse esse homem em oração, ou uma mulher em oração na brecha, Deus não destruiria a nação, e como Deus não encontrou, a nação foi destruída. A oração muda a sorte de uma nação. A oração muda a sorte de uma família. A oração muda a sorte dos nossos filhos. A oração muda a nossa sorte, muda a nossa vida. Elias era um homem como nós, mas orou para que não chovesse, não choveu. Depois orou de novo para chover
e choveu. O céu deu chuva e a terra fez germinar os seus frutos. O que a palavra de Deus está nos ensinando? Sofrer faz parte da vida. Em alguns momentos nós sofremos mais do que outros. Mas a vida não é só sofrimento, ela tem momentos de alegria. Quando a gente está sofrendo, a gente ora. Quando nós estamos alegres, nós cantamos. Quando nós estamos doentes, nós chamamos as autoridades da igreja. Por isso que é importante fazer parte da igreja. Por isso que é importante viver a vida da igreja, estar debaixo da autoridade, da liderança da igreja. É fundamental. É espiritual, é o que o povo fala tanto, e às vezes de uma forma até banalizadora, estar debaixo de uma cobertura espiritual. A palavra de Deus nos ensina que o pecado adoece e que o pecado não confessado nos adoece e nos agrilhoa. O pessoal diz que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, né? Não é verdade? Mas me permita, em nome do Senhor Jesus, só vai adoecer e trazer destruição viver no pecado, não abrir mão do pecado, não confessar o pecado. Eu louvo muito a Deus, mas muito mesmo, eu sei que é a graça de Deus, não tenho nenhuma falsa modéstia, nem arrogância em relação a isso, mas me constrange o coração e me faz prostrar diante de Deus, às vezes irmãos de 70 anos, chegam para a gente como pastor e dizem, olha pastor, eu vim aqui, eu não sei por onde começar, eu vim só por causa da graça de Deus mesmo, eu me sinto envergonhado, mas eu queria dizer que em tal altura da minha vida, em tal momento da minha existência, infelizmente aconteceu isso, e Pai, vai abrindo o coração, e Satanás vai sendo vencido, e os grilhões vão sendo quebrados, porque se o pecado escondido, se a vivência no pecado agrilhoa e adoece, a confissão, ela liberta e ela cura. Então, confessai, pois, os vossos pecados. É bem imperativo, né? Está sofrendo? Ora. Está alegre? Aleluia, cante. Está doente? Chama as autoridades para orar por você. Está em pecado? Confessa e sai fora, pula fora. Pecado não tem nada de bom para trazer para a nossa vida. Misericórdia. Que o Senhor tenha misericórdia. E olhemos para o exemplo de Elias. A oração muda situações. A curto, a médio, a longo prazo. Ou a oração muda a situação, ou muda o nosso coração. Porque às vezes não é a situação que tem que mudar, às vezes é o nosso coração. Mas ainda assim, na oração, Deus vai fazer a obra. Amém?